Fala moçada, beleza? Amigo do YouTube, queridos webnautas, mais uma vez o meu grande agradecimento por você estar acompanhando essa nossa série maravilhosa, essa nossa temporada do Entendendo a Notícia. E sempre lembrando, se você desejar os links das nossas reportagens, eles ficam disponíveis em PDF logo abaixo aqui do nosso vídeo. Então você pode acessar na hora que você quiser em PDF todas as reportagens que nós trabalhamos nesse programa maravilhoso que é o programa Entendendo a Notícia. E hoje, um tema especial demais. Nesse 6º episódio, Zika vírus, que é um tema que todo mundo se questiona, se pergunta, tem realmente essa preocupação. E eu trouxe uma reportagem do jornal Diário de Pernambuco, de março de 2016, que diz assim: Fiocruz aponta possibilidade de transmissão do Zika vírus através de pernilongos comuns. Olha aí, ó. Se já não era o bastante se preocupar com a Aedes aegypti, agora nós temos que também, possivelmente, isso aqui é um estudo que está sendo trabalhado pela Fiocruz, de uma possível transmissão do Zika também pelo mosquito chamado do gênero Culex, os pernilongos comuns, além do Aedes, que é um outro gênero também de mosquito. Vamos conversar um pouco sobre Zika. Onde foi que surgiu esse vírus? Gente, até 1947 não se sabia da história, da existência desse Zika vírus. Ele foi descoberto por um grupo de pesquisadores que lá na África estudava macacos do gênero Rhesus. Como é que era feito o trabalho deles? Eles colocavam macacos em certas regiões, né, em estudos de pesquisa, e quando eles iam estudar o macaco, se ele tivesse com febre, que é sintoma de um quadro infeccioso, eles coletavam o sangue e iam fazer análise. Num desses trabalhos, numa dessas pesquisas, eles descobriram um vírus que até então era desconhecido, mas que estava infectando esses macacos, esses primatas. Esse vírus depois recebeu o nome de quê? Zika vírus. Mas por 10 anos, o Zika vírus praticamente infectou somente macacos. Somente em 1958 é que passou a ser relatado os primeiros casos de Zika vírus humano. Exatamente na região da África, na região da Costa do Marfim, naquela área que estava próxima de onde ele possivelmente surgiu nesses primatas. E, no caso, qual era o vetor, né? Qual era o mosquito que estava associado a isso aí? Exatamente o Aedes. A versão africana do Aedes é que estava gerenciando esses quadros de infecção. Suspeita-se que em 2015 o Zika, por volta de abril a maio, chegou ao nosso país, chegou ao Brasil e pelo Nordeste. O Nordeste teria sido a porta de entrada desse Zika. O Zika, gente, é um vírus que tem aspectos similares da sua estrutura com o vírus da dengue, com o vírus da chikungunya, certo? No entanto, ele, em 80% dos casos, a evolução do quadro clínico é a evolução assintomática quase. Você não manifesta nenhum tipo de sintoma sério, a não ser talvez uma febre, pequenas manchinhas no corpo, que a gente chama de exantema, certo? Nada mais que isso. Coceira, um pequeno prurido. Isso é em 80% dos casos. No entanto, onde é que se encontra a grande preocupação da população? São as manifestações clínicas que podem ser acometidas pela gravidade com relação ao Zika. E aí, gente, uma preocupação são as mulheres gestantes, são as mulheres grávidas, pela relação que se existe, possivelmente, deste vírus, do Zika, com a microcefalia. A microcefalia corresponde, jovens, a uma má formação estrutural do encéfalo. E isso não está associado somente ao Zika, gente. A microcefalia ela pode ter inúmeras causas, desde, por exemplo, o consumo de álcool durante a gestação. A microcefalia pode estar associada a uma toxoplasmose durante o período gestacional. Ela pode estar associada a várias outras doenças. Então não vamos achar
que a partir de agora todo quadro clínico de microcefalia está associado ao Zika. Mas, lógico, é uma preocupação. E uma preocupação muito maior com relação ao Zika, gente, é a velocidade de disseminação que esse vírus tem. Porque é assustador. Ele surgiu há pouco mais de quê? De um ano, e no máximo um ano no Brasil, ele já se espalhou por todos os estados brasileiros, gerando um quadro epidemiológico, já alcançou a América do Norte, já chegou ao México, então mostra um poder extraordinário de disseminação desse vírus. Você me pergunta, por quê? Qual o motivo dessa grande disseminação? Uma das hipóteses levantadas seria a grande capacidade de viremia desse vírus. O que é isso? O poder de reprodução que ele tem dentro da corrente sanguínea no organismo humano. Mas, gente, estudos apontam que o Zika não tem essa viremia. Então, possivelmente, não é a causa dessa explosão de disseminação. Segunda hipótese, ele poderia ter um grande poder de reprodução no mosquito, no Aedes, o que poderia encher as glândulas salivares do mosquito de vírus e o poder de disseminação ser muito maior. Também já se provou que não é esse aspecto. Então, o que a gente pode afirmar é o desconhecimento. A ciência busca explicação para essa capacidade impressionante de disseminação que o vírus Zika tem. O que nos cabe, portanto, ao saber da relação que ele tem de rápida disseminação, são as precauções. Nós tentarmos evitar que haja quadros cada vez mais impactantes disso. E aí um detalhe, recentemente, nós temos também a associação do Zika não só às microcefalias, mas também a uma síndrome chamada de síndrome de Guillain-Barré. O que seria essa síndrome de Guillain-Barré? É quando o seu próprio corpo, ele produz os anticorpos, imunoglobulinas para poder combater o vírus. Estas imunoglobulinas, estes anticorpos, estão provocando degradação, destruição da baía de mielina. A mielina é um lipídio que ele isola eletricamente os nossos neurônios. Com que finalidade? Gerar uma propagação mais veloz do impulso nervoso. Ou seja, se a síndrome de Guillain-Barré está associada a uma destruição da baía de mielina, ela vai trazer como consequência uma dificuldade na capacidade de propagar o impulso nervoso das áreas afetadas pelos anticorpos. E um fator que pode estar associado a esse desencadeamento é o vírus Zika. Apesar de que, assim, o número de casos de Guillain-Barré associado a Zika ainda são muito pequenos, não deve ser a maior preocupação. A preocupação, sim, deve estar com as gestantes, a preocupação, sim, deve estar com as medidas profiláticas que devemos adotar enquanto não há uma vacina para evitar esses números tão significativos de Zika no Brasil e, logicamente, em várias partes do mundo, uma vez que ele está tendo um poder de disseminação significativo. Aí você diz, quais são, professor, essas medidas preventivas? Moçada, olha como é simples. Você está numa prova, você está numa questão. Se ela fala de uma doença de caráter infeccioso que tem como vetor um animal do filo artrópoda, da classe insecta, da ordem Diptera, os populares o quê? Insetos. Não importa se é o Aedes, não importa se é o flebótomo, né, o Lutzumia, que é exatamente o mosquito lá que é vetor da leishmaniose. Não importa se é o Anopheles, se é o mosquito prego, que é o vetor exatamente da malária. Não importa se é o Culex que é o pernilongo convencional, né, a famosa muriçoca, que também é vetor de uma verminose, que é a elefantíase. Gente, não importa o mosquito. O tratamento é sempre tentar evitar, criar condições favoráveis ao processo de reprodução desse vetor. Então, evitar acumular água, né, em vasos você colocar exatamente o que? Areia, para que não se acumule ali. Não criar o ambiente de poder reprodutivo do mosquito. Com base nisso, o Enem nunca cobrou Zika, até porque você sabe que é algo recente, né? Pode sim estar na prova de 2016, mas ainda não foi cobrado. Mas, gente, no Enem de 2011, nós temos uma questão do caderno amarelo,
na sua página 29, ó, o Enem 2011, caderno amarelo, na página 29 você tem a questão 88. Ela não fala de zika, mas ela fala de dengue. Ela fala do Aedes. Olha o que ele diz, durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de prevenção à dengue. Ele poderia substituir dengue por zika, por chikungunya, por febre amarela. Por quê? Porque ele diz que tem como objetivo a redução da proliferação do mosquito Aedes aegypti. O Aedes aegypti, o Aedes albopictus, é um vetor, é um díptero, é um mosquito vetor dessas 4 viroses importantes. Daí ele diz, transmissor do vírus da dengue. Comando da questão, que proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a reprodução desse mosquito? É uma medida para qualquer uma. E olha que essas provas, elas buscam saber de você se existe o comportamento cidadão de prevenção. Olha o comando do item A. Colocação de telas nas portas e janelas, pois o mosquito necessita de ambientes cobertos e fechados para a sua reprodução. Não, o mosquito ele precisa de quê, gente? Ele precisa de água. Então essa não é uma medida preventiva que seja eficaz, pois não é dessa forma que o mosquito vai efetivar a sua reprodução. B. Substituição das casas de barro por casas de alvenaria. Haja vista que o mosquito se reproduz na parede das casas de barro. Não, é na água. Essa medida profilática, ela poderia ser muito eficaz para evitar doença de Chagas, que tem como vetor o barbeiro. Esse sim, você teria que substituir essas casas de barro, de pau a pique, por casas de alvenaria, porque é onde o inseto fica. C. Remoção dos recipientes que possam acumular água, porque as larvas dos mosquitos se desenvolvem nesse meio. Perfeitamente. Essa é a atitude profilática mais correta. Evitar um ambiente onde a água possa se acumular, onde reservatórios criem condições para a proliferação do vetor. D. Higienização adequada dos alimentos, não está associado, obviamente, a esse tipo de situação, e colocação de filtros de água nas casas, visto que a reprodução do mosquito acontece em águas contaminadas. Não. A reprodução acontece em água limpa. Caixa d'água também, em qualquer ambiente, basta água disponível. Muitos me perguntam, Lázaro, e a transmissão do Zika pela questão sexual? Gente, essa não é a forma de infecção mais comum. O Zika, aponta-se que no máximo de 3 a 4 dias ele permanece na corrente sanguínea. Em pouquíssimos dias também ele permanece no sêmen. Então, diferente de outros vírus, tá? Como é o caso do HIV, que permanece no corpo, ele não passa no corpo. Há indícios de que o seu organismo debela o vírus em questão de poucos dias, o que não cria condições para a relação sexual ser uma via comum. Há casos, sim, vão ser notificados nos jornais alguns casos isolados, né, de contaminação do Zika pela relação sexual. Mas é se a relação acontecer exatamente no período significativo de infecção. Mas o vírus não fica nas pessoas. Tranquilo? Bom, esse foi o nosso 6º episódio, né, do Entender na Notícia. Zika, falamos de Zika, falamos de medidas preventivas, mostramos que é um tema importante para a sua prova, tá certo? Não precisa de grandes profundidades de conhecimento por conta de que não se sabe muito sobre ele. O link dessa grande reportagem está disponível aqui. Segue aqui, se possível, as nossas redes sociais, compartilha nossos vídeos. Fico agradecido demais pelo carinho, pela receptividade, pela oportunidade que você tem nos dado da gente conversar sobre essa ciência maravilhosa que é a nossa biologia. Um abraço forte e até o próximo Entendendo a Notícia.